Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja em sua vida, amém? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Feche seus olhos mais uma vez, oremos ao Senhor. Querido Espírito Santo, primeiramente queremos entregar a Ti esse tempo tão precioso que nos permite. Já desfrutamos da Tua presença manifesta, e te agradecemos, querido, por aquilo que já tens feito. E certo estamos, querido, que ainda fará coisas maiores em nossas vidas, na Tua igreja. E todos aqueles que adentraram, ó Deus, neste lugar que é o templo ao Senhor, sejam tocados, sejam visitados pela Tua presença, sejam tocados pelo poder que há na Tua palavra. E que o Senhor seja exaltado para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Hoje nós estaremos concluindo a mensagem cujo tema é sobre autoridade. E hoje eu vou estar compartilhando sobre construindo a autoridade. Algo que nós precisamos compreender, que toda ou maior parte ou a autoridade vem, a autoridade absoluta, suprema, vem de Deus. Deus é a manifestação gloriosa e poderosa de autoridade. E Deus compartilha, Ele libera a autoridade para os homens. E nesse texto, quando Jesus pergunta ali para os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Pedro ali não foi por seu impulso apenas, não foi porque ele era mais apressadinho, não foi porque ele era mais inteligente, mas foi porque o Espírito Santo se moveu através de Pedro e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir daquela revelação que Pedro teve da pessoa de Jesus, a partir daquele momento que Pedro teve o entendimento, o discernimento de quem era Jesus, a partir daquelas palavras que Pedro então fala a respeito de Jesus, ele então define que Jesus tinha autoridade. Mas Jesus estava chegando no seu momento de partida, e era necessário que aquela autoridade se espalhasse para o mundo, que aquela autoridade fosse compartilhada, que aquela autoridade dos céus se manifestasse, porque até então o reino das trevas estava usando a autoridade para fins contrários à vontade de Deus. Meu querido, quero que você entenda, Jesus distribuiu essa autoridade a você como igreja. Amém, meus queridos? Você tem autoridade porque você tem Jesus. Porque a autoridade vem de Deus, e ela foi compartilhada com o Filho, e o Filho compartilhou comigo e com você. E ali, essa autoridade que Jesus então revela a Pedro, que Pedro então recebeu a essência, o discernimento da pessoa de Jesus. E ele entendeu que a conexão dele com Jesus dava autoridade, dava uma ligação com a conexão com Deus. E a partir disso, meu querido, as obras que Jesus fez, eu e você podemos fazer. Está entendendo, meus queridos? Então, meus queridos, aquele que anda através da autoridade de Jesus, ele tem a consciência da sua identidade de filho de Deus. Porque se a autoridade vem de Deus, e o que é autoridade?
autoridade, você recebe o direito para agir em nome daquele que tem o verdadeiro poder. Estão entendendo, meu querido? Alô, estão comigo? Então nós vemos aqui que homens se levantaram tentando impor a autoridade. Homens na história vemos que usaram de manipulação, usaram da sua capacidade mental, da sua sabedoria. Talvez até mesmo homens tentaram impor a autoridade. Mas, meus queridos, o reino de Deus não funciona assim. Diga para você, irmão, o reino de Deus não funciona assim. Porque o reino de Deus funciona dessa forma. Deus é a autoridade suprema, aleluia. Você quer ter autoridade? Esteja debaixo da autoridade maior. E como você vai ter essa autoridade, meus queridos? Reconhecendo a autoridade poderosa, suprema, inegável, irreparável e perfeita que vem de Deus. E como isso se aplica no dia a dia? A partir do momento que você anda debaixo da autoridade, anda seguindo, obedecendo, se submetendo. E a Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus. Mas ao diabo diz: opa, aqui você não pode tocar. Eu essa semana estava vendo um artigo, achei muito interessante. Depois eu não salvei ele, depois fui consultar de volta, mas alguma coisa eu lembro. Quantos aqui sabem que o diabo já foi derrotado? Quantos aqui sabem que o diabo perdeu o poder sobre a sua vida e sobre o mundo? Mas interessante, meus queridos, que na prática, muitas vezes nós não agimos assim. Muitas vezes na prática nós agimos como se eu e você não tivéssemos autoridade. A Bíblia diz que Deus te deu autoridade para pisar. Alô? Pisar na cabeça da serpente, subjugar o reino das trevas. Jesus te diz: toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Veja, meus queridos, os homens podem ter algumas autoridades, dependendo do nível da sua influência, da sua capacidade, eles podem exercer parcialmente a autoridade. Mas, meus queridos, Deus te deu autoridade para você no céu e na terra. Alô, estão comigo ainda? E algo que me chama muita atenção, como o tema nosso é construindo a autoridade. A autoridade vem de Deus, e Ele que habilita, Ele que te dá a autoridade. E Ele te dá, meu querido, você tendo atitudes que vão construindo esta autoridade. E alguém que me chama a atenção é Davi. Deus deu autoridade dos pais sobre os filhos, sim ou não? Sim ou não? Deus deu autoridade sobre pastores, sim ou não? Deus deu autoridade sobre governos, sim ou não? E a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 13, versículo 1, diga para você, irmão, toda a autoridade foi instituída por Deus. E como a autoridade que Deus instituiu, cabe a nós submeter. E nem sempre, meus queridos, é fácil submeter, principalmente a autoridade que muitas vezes não confere, talvez com a palavra de Deus, ou não confere com as tuas expectativas que você criou. Mas, meus queridos, Deus não tem responsabilidade pelas suas expectativas. Alô? Estão entendendo, meus queridos? Deus não tem responsabilidade pelas suas preferências. Deus tem responsabilidade por aquilo que Ele disse, que é a palavra de Deus. E alguém que me impressiona muito é Davi. Davi era um jovenzinho, era um dos seus irmãos, tinha uma família grande, tinha vários irmãos. E ali,
ele reconheceu a autoridade do seu pai, e o seu pai ordenou: vai lá cuidar lá das ovelhinhas. E Davi então fazia isso. Meus queridos, não basta apenas você reconhecer a autoridade, você precisa submeter as direções, obedecendo. E tem obediências, meus queridos, que são falsificadas. Tem obediências que são até praticadas, mas aquilo que convém. Meu querido, se alguém que entende de autoridade é Deus. E Ele vai permitir algo na sua vida para expor aquilo que não está correto, para que você ajuste isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre a sua vida. Davi então recebeu do seu pai ali a ordenança, toda autoridade é acompanhada por atitudes, toda autoridade é acompanhada por exemplos, toda autoridade é acompanhada por serviço. O próprio Jesus, certa vez, confrontou alguns homens que diziam que eram discípulos dele, mas não faziam aquilo que Jesus mandava. Meus queridos, quando você submete uma autoridade, você tem que ter uma visão clara da palavra de Deus, porque senão você peca contra a palavra de Deus e contra o próprio Deus. E Davi então recebe ali a orientação, a direção do seu pai, que era a autoridade sobre a vida dele, e ele tinha por responsabilidade, confiança daquela determinação que foi lhe colocada. Mas vieram ali ursos e o leão tentar roubar, para minar na autoridade de Davi. O que Davi sabia quem era. Meu querido, você sabe quem é? Tem crente que se justifica: mas eu deixei ele cumprir isso por causa daquilo, aquele outro. Meu querido, Davi então se depara com aquele que queria furtar as ovelhas do seu pai. Ele tinha um compromisso com o seu pai, e ele honrava a autoridade que lhe foi colocada. Ele então partiu para cima do urso e para cima do leão e matou-os. Meu querido, se o inimigo tem tentado afrontar a tua identidade, se o inimigo tem tentado afrontar a autoridade que Deus te colocou, parta para cima, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Quando, meus queridos, você sabe quem é, você está submetido à autoridade maior, esta autoridade te protege, ela te abençoa, ela te livra das circunstâncias e situações que vêm sobre a sua vida. A Bíblia também nos poderia citar inúmeros exemplos aqui, mas quando Davi, mesmo sendo zeloso, sendo fiel, meu querido, você sabia que a autoridade vai crescendo? Porque não existe autoridade sem ser ela provada. Alô? Ela vai sendo aumentada à medida que você passa pela prova, mas sai de cabeça erguida. Logo em seguida, Davi enfrenta lá o Golias, e aquilo deu na sua autoridade. Agora o povo queria eleger Davi como rei, representante, governador, rei de todo Israel. Meu querido, se quer crescer em autoridade, faça a diferença, seja fiel, seja obediente. Mas quem era o rei ainda naquela época era Saul. E quando Saul viu que Davi estava crescendo em autoridade, em estima diante do povo, Saul ficou ciumento, porque a autoridade de Saul, por causa do seu medo,
por causa dos seus pecados, foi contaminada. E ele estava perdendo a autoridade. Deus já disse através do profeta Samuel: você vai ser expulso do reino, vai ser tirado, e eu vou levantar um melhor que você, um que obedeça, um que seja sensível, respeite e pratique os meus princípios. Mas no entanto, antes de Davi ocupar o reino, ele foi constantemente perseguido ali por Saul. E Deus, numa certo momento, que está lá no livro de 1 Samuel capítulo 24, versículo 4 a 7, ele entendeu que Deus entregou nas mãos dele a Saul. Mas ele não ousou tocar em Saul, porque ele reconhecia a unção que estava em Saul. Mesmo Saul pecando contra Deus, mas ele reconhecia a autoridade que estava sobre Saul. Gente, vê muitas pessoas sofrendo por não respeitar a autoridade. Porque a autoridade, meus queridos, te dá aqui um exemplo. Opa. É você estar debaixo de um guarda-chuva. É você submeter, recebendo proteção contra os dardos inflamados do inferno. Se você estiver fora de autoridade, você é alvo fácil. E Davi então entendeu ali, não quis tocar. Mas houve um momento em Davi, que mesmo ele tendo autoridade, ele também usou de forma ilícita a autoridade da sua influência. Ele possuiu uma mulher que não era dele. Consequentemente, Deus veio, porque a Bíblia diz: quanto muito lhe é dado, muito é exigido. E veja bem a coragem, a ousadia de Natã, o profeta Natã, que chega diante de Davi e aponta de dedo na cara de Davi, dizendo: Davi, você pecou contra Deus. Você possui uma mulher que não lhe pertencia. Você entendeu, meus queridos? Mesmo um homem tendo recebido autoridade, depois ele era rei, ele tinha poder para matar o profeta, porque a autoridade maior era do rei. Mas ali naquela situação, Davi reconheceu o seu pecado, ele foi humilde e se submeteu, porque acima do rei Davi havia o rei dos reis e senhor dos senhores. O nome dele é Deus Todo-Poderoso. Não ande, meu querido, na soberba, porque você é um líder. Não ande na soberba, porque você tem um cargo, uma função. Isso não dá direito. O que te dá direito e você agir por autoridade, se chama santidade e submissão à autoridade maior que é Deus. Um outro homem que também me admira, embora tivesse inúmeras deficiências, era Pedro. Pedro tinha atitudes que muitos escolheriam que ele fosse um líder para os representar. Mas Jesus escolheu e permitiu que ele passasse por testes. Meu querido, você passará por teste para ser apto para estar no lugar onde Deus te chamar. Deus não promove ninguém sem primeiro prepará-lo. E ali, quando Jesus, no final ali do seu ministério, Jesus pergunta ali, que diz os homens, que o seu Pedro ousadamente falou com a boca cheia, por convicção, não por emoção: tu és o Cristo. E Jesus: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas aqui conjecturando, pensando, talvez Pedro ficou tão feliz, viu? Fui eu que revelei quem era Jesus, viu? Seus 11, eu sou o cara. Como eu disse, é uma conjecturação.
Logo Pedro passou pelo teste e negou Jesus. Quando você coloca a tua alma para governar, para liderar, você é um alvo fácil das sutilezas do diabo. Mas ao mesmo tempo que Pedro cometeu esse erro, Jesus foi atrás de Pedro, restaurou Pedro, e Pedro foi o primeiro a realizar obras grandiosas. Quando ele estava ali pregando a palavra de Deus, mais de 3.000 almas foram acrescentadas, porque ele passou pelo teste, ele foi aprovado, construiu a sua vida em Deus, uma vida de oração. E lembra daquele fato quando Pedro, a Bíblia fala que Pedro continuamente orava, e uma certa vez Pedrão lá junto com João, os dois lá empolgados indo orar, se depara ali com um aleijado ali, aquele homem pedindo esmola. Pedro agora não era o mesmo, porque ele passou pelo processo, porque ele construiu uma vida com Deus. Agora Pedro é abordado por aquele mendigo, aquele homem ele moribundo, e ele chega ali diante de Pedro: dai-me uma esmola. Eu não vou dar esmola, meu querido. A esmola quem dá? Aquele que é miserável, porque aquele que tem Jesus tem tudo. Ele dá preciosidade, ele dá muito mais que eles pedem. E Pedro diz, olha para eles e diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meu querido, você tem construído a sua autoridade? E o que seria construir a autoridade? Construir nos bastidores sua vida de temor de Deus. Tem coisas, meus queridos, que Deus sabe. Ele está em todo lugar. E eu quero lembrar você, se Deus tem um propósito na sua vida, você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Quantos aqui crê que Deus tem um propósito na sua vida? Eu quero lembrar uma coisa: Deus está de olho em você. Ele está de olho, Ele não vai permitir que picuinhas, situações venham paralisar algo maior que Ele tem na sua vida. Quando Pedro, a igreja nasce debaixo de um grande avivamento, e um casal ali tentando ludibriar, mentir, dizendo que estavam dando uma oferta, quando reteram parte da oferta, mentiram ali. Pedro, cheio de autoridade, se levanta: porque mentiste contra o Espírito Santo? Resultado da autoridade que estava sobre Pedro, veio um temor de Deus sobre a igreja, porque aquele homem imediatamente caiu morto. Eu fico pensando, meus queridos, se houvesse esse mesmo temor, essa mesma atmosfera de autoridade na igreja, será que as pessoas fariam as coisas que fazem? Você é a mesma pessoa, você tem a mesma postura dentro da igreja que nos seus relacionamentos, no seu trabalho? Uma certa vez eu comecei a ficar até indignado, porque criou-se um estigma, né, que pastor tem que andar de terno, bem bonitinho, em qualquer lugar, não importa se esteja sol, se está na rua. E algo que eu enfrentei muitas vezes, eu estava andando de esporte na rua, e as pessoas até viravam a cara, nem cumprimentavam, como se a autoridade estivesse na roupa. Mas quando eu estava bonitinho, socialmente, ali as pessoas: pastor, mas tudo bem, isso passa. Meu querido, a autoridade, você sabia que quando você tem autoridade, até o inferno sabe? Sabe, meu querido? A Bíblia relata que um momento lá, quando Pedro estava cheio do Espírito Santo, expulsando demônios, alguém ali quis comprar a unção de Pedro, e Pedro descascou ali um juízo sobre a pessoa. Meus queridos, a autoridade não se compra, se conquista, se gera em oração, em santidade, em temor de Deus, em obediência. Mas vamos avançar aqui, o nosso horário. A igreja. Quem é a igreja, meu querido? A palavra grega para igreja é eclésia.
é ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé. Meus queridos, você sabia que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Amém, meus queridos? E por isso, meus queridos, nós temos que ter essa consciência, quem somos. Meu querido, quero lembrar você, você não vem ao culto para assistir, você vem no culto para fazer o culto a Ele. É diferente de assistir, como se eu não fizesse parte do culto, como apenas eu ficasse assentado esperando que Ele faça algo. Quero lhe dizer, Ele já fez. É você que precisa acessar a unção, a autoridade que Ele já colocou sobre a sua vida. Está difícil hoje o sermão, irmãos? Eu posso parar? Jesus, Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos e compartilha da sua missão. E Ele diz, toda autoridade, Ele referindo-se a Ele, foi me dada. Não foi usurpada, foi dada. Quem usurpou foi Satanás. E tentando colocar algumas coisas que eu ouvi desse exemplo. O diabo é derrotado, sim, né? Todo mundo já sabe disso, né? Mas o diabo acredita. Ele acredita tanto que ele pode mudar. Não a si mesmo. Mudar o seu pensamento de quem você é. Estão entendendo, meus queridos? Ele não pode mudar o seu destino, porque já foi sentenciado. Mas ele tenta mudar o seu destino, roubando as promessas, roubando a fé, o temor de Deus sobre a sua vida, roubando as bênçãos de você. Quando você chega em um lugar, quando você tem consciência de quem você é em Deus, a sua postura vai mudar. Não com um aspecto de soberba, mas com um aspecto de convicção, de identidade de quem você é. Então, meu querido, se um endemoniado passar na sua frente, você é a igreja de Deus, não precisa chamar o pastor, não precisa chamar os obreiros, você tem autoridade para expulsar demônio. Alô, amém? Para curar enfermos, para libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Mas algo que a igreja tem falhado também, não é apenas no anúncio do Evangelho, não apenas na sua posição em Cristo, mas de treinar outros para fazer o mesmo, e de fazer discípulos. Porque, meus queridos, um discípulo, o propósito, a missão do discípulo é seguir o mestre. O teu mestre, o meu mestre, se chama Jesus Cristo. É o fazer pelos outros aquilo que eu creio ser verdade. É eu estender as mãos ao fraco. Eu curar o enfermo. Eu libertar o cativo e oprimido pelo diabo. Eu estender a misericórdia daqueles que necessitam. E de fazer discípulos. É orar a Deus. Eu vejo ainda uma grande dificuldade quando a gente levanta orientando, discipulando, ensinando a necessidade da nossa conexão constante com Deus através da oração. A Bíblia já diz, quanto mais você ora, mais poder, mais autoridade você vai ter. A Bíblia nos diz que quanto mais você ora, menos do pecado irá contaminar a sua alma e o seu corpo. Mais revestido você estará de Deus. O que rouba, meus queridos, a autoridade?
é a falta de discernimento de praticar o seu posicionamento em Deus. Mas encerrando, eu vejo uma falta de discernimento muito grande, e não vou entrar em muitos detalhes, porque esse não é nosso ponto. Mas você sabia que existe também limites para você submeter à autoridade? A Bíblia diz que toda autoridade é instituída. E você deve estar sob ou subjugado a toda autoridade. A Bíblia relata no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15, versículo 18, que quando Daniel e seus amigos foram levados cativos sobre o jugo, sobre a imposição ali por causa da conquista do povo de Israel, que foram levados cativos, ali um rei, um governador, tentou impor novas leis que era contrário às leis que o povo de Deus seguia. E quando Daniel e seus amigos se posicionaram, você tem falado que você é crente em qualquer momento? Você tem falado que a Bíblia não concorda com essa atitude? E ali, quando levaram ao conhecimento de Faraó que os jovens hebreus não iriam se prostrar aos ídolos, houve uma fúria, um ódio no coração de Faraó. Ele disse: então, todos aqueles que não submeterem vão ser lançados na fornalha. Isso quer dizer queimá-los vivos. Mesmo assim, aqueles jovens se posicionaram: nós não iremos se dobrar a idolatria nenhuma, nós só prostramos diante de Deus. Quantas pessoas hoje se prostram sabendo que aquilo irá contrair a palavra de Deus por seus desejos, por seus anseios, trocam Deus por coisas que é forma de ídolos. E ali Faraó ficou tão compulsivamente irado por eles e mandou aquecer 7 vezes mais, a ponto daqueles que levaram eles para ser jogado na fornalha foram queimados, mais aquele jovem, por causa do temor de quem eles reconheciam a verdadeira autoridade, com a sua mão livrou a vida deles. Deus, meu querido, tem poder para livrar qualquer situação que você enfrente, se essa situação tem sido injusta contra você. Depois que Jesus morreu, houve todo um avivamento, mas os religiosos, os saduceus, então tentaram persuadir ali os discípulos para negar, não parar de falar do Evangelho, parar de falar sobre a doutrina de Cristo. E então eles decidiram não calar-se e foram presos. Você, meus queridos, tem pensado na perseguição da igreja que está se aproximando? Você é fiel a Deus? Mas Deus, de forma sobrenatural, enviou um anjo lá e livrou Pedro. Pedro sai. Ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Aonde encontraram Pedro? Novamente pregando a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Que ele estava disposto, se necessário, voltar e ser preso, mas ele jamais iria deixar de falar naquilo a quem ele se submetia. E quando ali os saduceus questionam ele, viu, se você não parar de falar dessa doutrina, você vai ser preso. Daí ele ousadamente olha naqueles homens religiosos, aqueles que tinham poder para executar aquele plano. Ele olha: melhor é obedecer a Deus do que aos homens. No livro de Hebreus capítulo 13, versículo 17, traz para os nossos dias uma orientação, uma direção, que nos diz lá: obedecei os vossos guias, porque eles velam por você.
porque eles dão direção à sua vida. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Não estou aqui para advogar em causa própria, mas, meus queridos, não é fácil ser pastor, receber autoridade. Mas muitas vezes, quando me vejo em situações que aperta, que vendo pessoas descontentes e vendo pessoas que não se submetem, eu chego diante de Deus e apresento a minha causa. No texto ali fala que aqueles que, quando você se submete, você alivia o peso do guia. As direções que tem por objetivo sarar a sua vida, curar, até ajudar você a romper. Mas muitas vezes, meus queridos, o fardo se torna difícil. Porque quando você começa a falar algo, com o intuito de ajudá-los eles a alinhar o foco a Deus, que é o nosso espelho, é a nossa fonte de autoridade. E a autoridade, ela deve ser exercida com exemplo e com amor. Mas pessoas, elas são mais fáceis a receber autoridade, aquilo que lhe é conveniente. Muitas vezes, meus queridos, submete a autoridades que nem conhecem o seu testemunho, não conhecem a vida deles, mas deixam de honrar e respeitar a autoridade que Deus estabeleceu. Para que concluir essa palavra, meus queridos, você jamais deve obedecer uma autoridade que te incentiva a pecar. Você jamais deve obedecer uma autoridade que ela não é modelo de vida e de santidade. Mas é mais fácil submeter aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe é conveniente, aquilo que possa cair bem aos teus ouvidos. Não estou aqui para desabafar, estou aqui para te ajudar você a crescer, porque eu tenho um compromisso com Deus e com a sua palavra. E duas bases de orientação que Deus me colocou foi em Jeremias, que diz: fale, exorte o povo, para que eles tenham entendimento, para que possam os livrar do mal do pecado. Se você não os avisá-los, eu requererei das suas mãos o sangue deles. E eu pensei que isso era suficiente. E ali o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão, que achava muito pesado a responsabilidade, e realmente é pesado o encargo de profeta, porque além dele proclamar aos outros, ele tem que viver aquilo que prega. Daí você termina o livro de Jeremias, entra no livro de Ezequiel, capítulo 2, vem a ênfase de volta: servo meu, eu coloquei sobre você a autoridade para anunciar, para delatar o pecado, para ajudar com aqueles que estão pecando, que volte ao Senhor. Mas se você ver o pecado e não deletar, você é cúmplice do sangue dele. Gostaria que você fechasse os olhos e estivesse orando ao Senhor.
Eu louvo a Deus pelos meus 31 anos de pastor, pela misericórdia e graça do Senhor. Não sou perfeito, mas tenho buscado andar em santidade. Eu sei que eu não agrado a todos, porque o meu objetivo principal é agradar a Deus. Mas uma coisa eu sei, te digo, meu querido, eu amo a Deus de todo o meu coração. Eu temo ao Senhor e desejo que você esteja buscando a Deus. Mas alguns tempo atrás eu estava me sentindo tão pesado pelo cargo, pelas cobranças que lhe eram impostas, coisas que não condiz com a palavra. Eu sou responsável, meu querido, por aquilo que eu creio, por aquilo que eu falo, não por aquilo que você cria como expectativa. Não confunda autoridade com humanidade, com temperamento, com gostos, com atitudes, exceto aquilo que fere a palavra de Deus. Eu, diante do Senhor, ali comecei a abrir meu coração. E daí Deus, como um Pai amoroso, Ele disse: continue falando, continue anunciando, continue confrontando, apontando o pecado, ajudando a curar o enfermo, ajudando a libertar o cativo, recebendo o quebrantado de coração, ajudando para que eles se aproximem do Senhor. Você quer restituir autoridade? Deus não busca líderes perfeitos, Deus busca líderes que honrem a Ele. Assim como Davi que errou, outros homens erraram, mas eles foram para Deus, porque eles tinham um coração temente ao Senhor. Não existe autoridade sem santidade. Se você não entendeu a autoridade vem da submissão da autoridade maior. E a autoridade vem para servir a Deus, nos propósitos de Deus, para ajudar que você também conheça esses propósitos. Eu sinto da parte do Senhor fazer um desafio com você nesta noite. Gostaria que você estivesse orando antes. Até mesmo no mundo secular, o próprio Deus fala que eu devo submeter às autoridades que são colocadas. Embora tenha todo um jogo de interesse nas autoridades, mas a Bíblia diz que eu devo submeter. A Bíblia não nos autoriza para falar mal da autoridade. Você sabia disso, meu querido? Mas a Bíblia nos ordena para que nós oremos pelas autoridades. E vemos pessoas respeitando, honrando autoridades que muitas vezes são perversas, são corruptas, buscam interesses egoístas, não servem nem na missão que lhes foi colocada, e tem dificuldade de submeter-se às lideranças que Deus colocou espiritualmente, que tem o poder de ligar os céus e a terra. Meu querido, sem que eu reconheça uma autoridade,
eu não conseguirei desfrutar da unção que está nela. Da bênção, do propósito que Deus trouxe. Quando eu estou sendo minado na minha autoridade, eu passo a querer impor a minha autoridade. Mas eu estou cometendo um grande engano. Eu não uso a minha autoridade para os meus propósitos. Eu uso a autoridade para o propósito dele. Eu não uso as minhas influências para mim, mas para o reino de Deus. E Deus é a minha testemunha. E quando você não está debaixo de uma autoridade, você permite que Satanás te ataque, que traga a aflição, que traga o que é chamado na batalha espiritual de retaliação. Mas eu gostaria de convidar, meu querido, para você, se você se perdeu, talvez por motivos fúteis, como foi falado, por motivos que você se sentiu ofendido, não permita que nada contamine a autoridade de Deus. Porque se você não se submete à autoridade que Deus colocou, você não recebe as bênçãos que Deus permitiu através daquela autoridade que Ele colocou. Eu gostaria de convidar de olhos fechados. Se você deseja, entendeu acerca da autoridade, que a autoridade é Deus, que a autoridade é maior, e Ele conferiu autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus me estabeleceu como autoridade aqui, e Ele me deu poder, autoridade para delegar a outros, para ocupar funções. E o que Deus espera é que cada um seja fiel naquilo que tem sido colocado. Você que não tem reconhecido a autoridade do seu marido, você que não tem reconhecido a autoridade dos seus pais, você que não tem reconhecido a autoridade dos seus líderes, e está sofrendo demasiadamente. Quem insurgiu contra a autoridade, o primeiro a insurgir contra a autoridade foi o próprio Satanás. Meus queridos, eu e minha esposa temos consciência da nossa limitação, mas foi Deus que nos escolheu. Eu quero te convidar nesta noite, se você percebe que em alguma área, alguma situação, você achou no seu direito de agir por insubmissão, ou por atitudes que não condiz com o respeito a quem Deus colocou sobre a sua vida, quer esposa, quer líderes, quer pais, coloque a sua mão sobre, quer patrões, coloque a sua mão sobre o seu peito e comece a orar ao Senhor. Eu creio na restituição de autoridade. Associado à autoridade, meu querido, vem o governo. O governo de Deus. Eu constantemente busco: Deus, Tu tens governado a minha vida. Quantas vezes eu me achego diante de Deus, eu sou tão imperfeito, eu preciso que o Senhor me ajude. Uma das coisas que eu mais busco em Deus é agradar o coração dEle. E eu reconheço que quanto mais eu agrado o coração dEle, mais dEle eu vou ter sobre a minha vida. Meus queridos, eu creio no poder da autoridade. Se você, mulher, reconhece a autoridade
do homem que Deus colocou na sua vida. Se ele não é o homem que você sonhava, mas a tua atitude, a tua submissão e a tua oração a favor dele, Deus tem poder de mudar corações, mudar a história. Filhos, talvez você tenha tido atitudes que tenha julgado seus pais. Eles são imperfeitos, perfeito é só Deus. Mas não te dá o direito para você não respeitar a autoridade. Você quer bênção, meu querido? Sabe por que eu sou abençoado? Eu tenho minha maior convicção. Deus é minha testemunha. Eu tenho os irmãos que são provas aqui que eu sempre honrei pai e mãe. Eu ando com a minha cabeça erguida. Sei que tenho muitos defeitos ainda que precisam ser trabalhados, mas nunca desonrei pai e mãe depois que eu tive a consciência dessa autoridade. Eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, pelos filhos. Uma das coisas que eu procuro ensinar aos meus filhos, entendo que eles não são perfeitos, mas algo que eu tento colocar no coração deles: honre pai e mãe. Há um princípio de bênção, prolongará os dias na sua vida. Louvado seja Deus. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Louvado seja Deus. Então vocês líderes, vocês intercessores, vocês da liderança, pastores, diáconos, é um calvário, é um calvário. A gente chora todos os dias, mas é gostoso estar na presença do Senhor, é gostoso se arrepender todos os dias. Eu falo todos os dias para o Senhor: eu fiz aliança com o Senhor, não importa se eu choro, não importa se eu rio, mas eu fiz aliança com o Senhor, e com o Senhor eu estou. E assim, meus queridos, cada um de vocês nesta noite, que haja um temor e um tremor em cada coração de vocês, aquilo, meus amados, que necessita ser consertado, porque todos os dias nós precisamos fazer conserto com Deus, todos os dias nós precisamos renovar nossa aliança com Deus. De manhãzinha cedo nós escutamos o sabiá cantando, né? 4:30 da manhã o sabiá já está cantando, o sabiá já está louvando a Deus. E eu pergunto para vocês hoje: quantos hinos com a sua própria boca você cantou a Deus? Você agradeceu a Deus? Você agradeceu a Deus pelo alimento, pelo calçado, pelo vestuário que você veste? Esses dias eu fiz uma ministração, eu estava falando ali, o Senhor me trouxe no meu coração para me falar novamente, né? Eu dobro o meu joelho diante do gás que eu tenho no fogão. Tem tanta gente que não tem um copo de água para derramar no pé, né? Mas graças a Deus a gente tem o fogão para fazer a comida, né? E então outra coisa que eu falo, que algumas irmãs sabem, eu dobro o meu joelho debaixo do chuveiro quando vou tomar banho, aquela aguinha quente, assim, morninha, assim, não é todo mundo que tem. Então eu louvo a Deus por isso. Tudo isso nos traz um temor, um tremor, um agradecimento no nosso coração, meu querido. Então por isso você deve se desprender das muralhas, das cadeias, daquilo que tem te prendido. Você deve ser submisso a Deus, você deve ser submisso aos líderes, você deve ser submisso aos pastores, você deve agradecer, porque quando a gente é submisso, mesmo com lágrimas, meus queridos, mas você tem prazer de você olhar para alguém e dizer assim: como é bonito o sol que brilha. Mas isso só pode acontecer se você tiver Deus no seu coração, meus queridos, meus amados. E eu sei que nesta noite é uma noite de temor, é uma noite de tremor em cada coração, porque essa palavra falou muito comigo de manhã, cedo ali, quando eu abri a Bíblia, nessa parte, o Senhor me dá uma palavra, e o Senhor me deu essa palavra do ungido do Senhor ali, quando Davi então abriu, que ele poupou a vida de Saul. Então quantas vezes Deus tem poupado
poupado a sua vida. Quantas vezes Deus tem poupado, quantas vezes Deus tem te livrado da morte, quantas vezes Deus tem te livrado do acidente, do incidente, porque a sua mãe, seu pai, você mesmo está orando. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que nessa noite você comece a levantar um clamor, com temor, com graça. Você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão com reverência e com temor e tremor diante do Senhor, todos os dias. Todos os dias você precisa pedir perdão. Você precisa se arrepender. Você precisa fazer uma revisão na sua vida, todos os dias da sua vida. Você precisa da misericórdia do Senhor da tua vida. Nós vemos tantas maravilhas que o Senhor tem feito, mas você precisa se arrepender. Você precisa ter o temor e o temor do Senhor no seu coração. Olá, Macanda Santo Lamai. Porque, meus amados, meus queridos, meus adorados, amados do Senhor Jesus, adorado é o Senhor Jesus Cristo, o único adorado e amado. Deus está aqui. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Isso chama-se temor e tremor quando a gente obedece. Isso chama-se temor e tremor quando a gente vem, quando deixa Deus falar no coração. Louvado seja Deus. Porque aqui no altar, meus queridos amados, é o lugar de você vir e deixar aquilo que está te incomodando, e não olhar mais para trás, e você começar uma vida nova. Porque Alamacanda, Alamassanta, Alamai, aqueles que ouvem a voz do Senhor, eu vos digo, Alamacanda Santo, este é o dia do Senhor. Este é o dia preparado. Este é o dia preparado. Este é o dia da bênção. Porque a porta é estreita, é assim mesmo, e são poucos os que entram por ela. Louvado seja Deus. Lamacanda Santo. Tem mais gente. Tem mais gente. Não perca a sua oportunidade. Lamacanda Santo, Santo Lamai. Santo é o Senhor. Não perca a sua oportunidade. Assim diz o Senhor: eis que faço revista, faço revisão no meio do meu povo, Alamacanda Santo, porque eis que quero santidade, e eis que eu exijo santidade na minha casa. Eis que na minha casa eu exijo purificação. Lamacanda Santo, Lamacanda Santo, Lamai. Santo é o Senhor, digno de louvor, adorado entre arcanjos, serafins e querubins. E Alamacanda Santo, eis que a voz do Senhor é forte, eis que a voz do Senhor é poderosa. Santo é o Senhor. E o Senhor, Alamacanda Santo Lamai, nesta noite Ele quer fazer maravilhas no meio de vós. Ele quer purificar e Ele quer santificar, mas é preciso haver arrependimento, é preciso haver conserto, é preciso, Alamacanda Santo Lamai, deixar a vida velha de lado e se submeter verdadeiramente à vontade do Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Porque eis que eu sou o Senhor, aquele que falo e aquele que faço. Lamacanda Santo, Lamacanda Santo, Lamai. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te damos graça pelas tuas maravilhas, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, pela tua presença, Senhor. Ó Santo, nós te damos graça, Senhor, porque tu estás no nosso meio, Senhor. Porque quando o Senhor chega, a terra se abala, a terra treme, e os corações derretem, e as coisas acontecem. Lamacanda Santo Lamai, porque santo é o Senhor. Oh Santo, existem flores que murcham, que de manhã elas estão floridas, estão bonitas, mas de tarde elas estão murchas, porque não receberam o refrigério.
Mas todo aquele Lamacanda Santo Lamai, que recebe o refrigério, todo aquele que ouve a minha palavra, todo aquele que chega a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma, Lamacanda Santo Lamai, eu rejeitarei, mas eu colocarei nas vossas mãos as bênçãos, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem almejado. Santo é o Senhor, eis que colocarei nas vossas mãos. Santo, 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 santo é o Senhor, digno de louvor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esse que é Deus, Ele faz, Ele pode, Ele era, Ele é e Ele será o Deus Todo-Poderoso, que vive e reina para todos sempre, coroado de glória e de majestade. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, digno de louvor, de honra, de glória e de graça. Virão dias, virão dias, ouça bem, virão dias, ouça bem, se não houver arrependimento, não haverá redenção. Mas Lamacanda Santo Lamai, todo coração quebrantado e contrito, Lamacanda Santo, não desprezarei. Mas se não houver arrependimento, ouça bem, se não houver temor, se não houver arrependimento, se não houver temor, serão dias de angústia, serão dias de tristeza, serão dias de dor. Mas esta noite será a sua noite. Santo é o Senhor. Esta noite é a sua noite. Esta noite é o seu dia. Santo é o Senhor. Assim diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.